Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje vamos conversar a respeito do incêndio ocorrido no cartório da Imperatriz no ano de 1852. Mais uma vez nós vamos recorrer ao trabalho do escritor José Soares Bucão. Ele nos relata que na noite de 23 de julho daquele ano, entre 9 e 10 horas da noite, um indivíduo entrou no cartório pelos fundos, pelo quintal, arrombou a porta e ateou fogo no prédio, nos documentos do cartório local. De acordo com o José Soares Bucão, o tabelião, ele estava ausente da sede do município desde o dia 20 de julho daquele ano. E ele até menciona, que esse escrivão seria um senhor por nome João Batista de Oliveira. Então esse indivíduo, não se sabe a razão, não se conseguiu na época chegar a uma conclusão do processo e encontrar culpados, lamentavelmente. Ninguém foi penalizado por aquele incêndio que colocou em prejuízo a história escrita do nosso município. Todo um acervo, desde a criação do município, até 1852, foi queimado, transformou-se em cinzas. Conforme o Soares Bucão, os poucos documentos que conseguiram ser salvos do incêndio, dado que quando a população tomou, já por volta de 9, 10 horas da noite, lá no século XIX, com certeza a população da sede já estava dormindo. Então, quando alguém percebeu o incêndio, já era muito tarde. E já tinha queimado praticamente quase que todo o acervo do cartório local. E os pouquíssimos documentos que restaram, chamuscados pelo fogo, pouco pôde ser aproveitado, lamentavelmente. Então, com certeza, o que é que a gente tira como conclusão tantos anos depois daquele incêndio? Com certeza, quem mandou atear fogo no cartório deveria estar respondendo a algum processo, e naquele cartório continha documentos que iriam comprovar, a veracidade dos fatos. É o que se tira no momento como uma possível possibilidade para aquele ato. Um ato criminoso, bárbaro, que colocou em prejuízo a história do nosso município. Lamentavelmente, os registros de nascido dentro já do município da Imperatriz, os certidões de casamentos, documentos de terra, e poucos documentos de terra foram aproveitados porque, de acordo com Soares Bucão, estavam na igreja, na igreja, e não no cartório naquele momento do incêndio. Esse incêndio, os vereadores camaristas fizeram então um documento e enviaram para o presidente da província, comunicando o fato ocorrido, e que lamentavelmente pouco ou nada se pôde fazer, a não ser contar realmente com o prejuízo incalculável para a nossa história. Hoje é difícil, é impossível, a gente, nós que somos pesquisadores, e a gente encontra muita dificuldade quando a gente vai buscar dados escritos a respeito principalmente das famílias, que constituíam a sede do município da Imperatriz naquele ano de 1852, ou a partir da sua criação em 1823.
a genealogia das nossas famílias foi totalmente prejudicada, né, nesse sentido. E a gente tem que recorrer aos certidões de batismo, né, os assentos de batismo da Diocese de Itapipoca. E como os livros são muito antigos, né, já foi dito isso aqui no canal, os livros, a Diocese tem todo um acervo, desde do final do século XVIII, né, o século XIX, século XX e agora o século XXI. No bispado do Dom Benedito, ele mandou microfilmar todo esse acervo. Mas, infelizmente, pelo passar do tempo, livros manuscritos, né, com tinta e pena. Então, com o tempo, esse material queimou, se danificou, né? Muito acervo já perdido também, que a gente não consegue decifrar, né? Manchado pelo tempo, pelo mofo. E aí, quando foi feita a microfilmagem no bispado de Dom Benedito, esse acervo já estava prejudicado, né, lamentavelmente. Então, muita coisa do passado da Itapipoca, memórias, aliás, desculpa, dados escritos, a gente não tem como trabalhar mais com eles. E aí veio esse incêndio criminoso, que aí danificou, né, queimou, danificou não, queimou, destruiu, transformou em pó, em cinza, né, registros históricos das famílias, né, da nossa imperatriz, do começo do nosso município. Temos uma dificuldade gigantesca, né? Eu tenho enfrentado barreiras grandes quando eu que trabalho com genealogia também, né? E tenho buscado isso na diocese. Quando a gente vai para o cartório local, o livro do século XIX, infelizmente, é de 1898, né? O último livro que ficou, o livro que ficou no cartório, ninguém sabe o que foi feito dos livros de 1852, quando aconteceu o incêndio. Nós tivemos um intervalo, né, de 1852 até 1898, que a gente, infelizmente, também não encontrou os livros. Não está no cartório de registro civil, do primeiro ofício, né, de Itapipoca. Ninguém sabe que fim levou esse material. Sabe-se que não foi, o incêndio de 1852 não foi o único. Teve um segundo incêndio no cartório lá em cima, na serra, né? Mas esse segundo incêndio ele já foi no século XX. Então, concebe-se que alguém deu fim nesse material, né? Nos livros de registro de nascidos e dos casamentos e óbitos, né? E registros de terra, nesse intervalo de 1852 até 1889. O fim que foi dado a esse material, ninguém sabe o paradeiro. E está aí a história totalmente prejudicada. Porque na maioria dos casos nós temos que contar com a memória. Dado que também que as pessoas centenárias de Itapipoca que trabalharam, que pesquisaram sobre a história também já se foram, né? E grande parte deles não deixaram nada escrito sobre a história. É lamentável, nós só temos a lamentar, né, profundamente esse fato ocorrido e dizer que, lamentavelmente, aproveitar aqui a deixa e afirmar, lamentavelmente, o nosso município é um município que não tem, até o momento, não teve uma política de preservação do seu acervo escrito, né, e material. É lamentável essa situação, né? Os livros antigos da Câmara, ninguém sabe que paradeiros foi dado a esses livros. E é preciso que nós acordemos para essa realidade, né? Para que a partir de agora, pelo menos a partir de agora, né, a gente tenha todo o cuidado. Esse acervo da Câmara hoje já é um acervo digitalizado, né? É uma nova era.
mas que esse acervo possa ser partilhado com as pessoas, né? A Câmara poderia ter, né, um local, uma sala para pesquisadores, disponibilizando esse acervo. O cartório do primeiro ofício também é bom que se preocupe com essa questão, né? Porque hoje o acervo do cartório do primeiro ofício está todo digitalizado, mas ele ainda não é partilhado na mídia, né? Como a diocese já o fez. Mas ele precisa ser partilhado com as pessoas, principalmente com os pesquisadores, né? Num momento como esse de pandemia é delicado a gente ir aos locais, né? A gente tem se reservado aí no próprio local, então queria deixar aqui como historiador e como pesquisador esse apelo que a gente faz aos órgãos constituídos da Itapipoca. Pensem numa política, né, de preservação desse acervo escrito da Itapipoca, esse acervo digitalizado do século XXI, e uma política de compartilhamento desse acervo com as pessoas. Então era isso, gente. Nosso muito obrigado. Mais uma vez, lamentar profundamente esse ato criminoso ocorrido em 1852, que colocou em prejuízos incalculáveis, né, para a história de Itapipoca, esse incêndio no cartório do nosso município, ocorrido na noite de 23 de julho de 1852. Muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo, onde iremos conversar um pouquinho sobre as artes a pedido do João Alves, né, que nos fez esse pedido. Muito obrigado e até o próximo vídeo.